Façam uma excelente noite. Estamos ao vivo para falar hoje sobre o mês de janeiro na mentoria O Jogo da Vida. Uma excelente noite a você que está chegando. Pega o seu caderno para a gente fazer aquele resumão do mês. Mês de janeiro já vai se encerrando. E como passou rápido, né, gente? Quem está produzindo não vê o tempo passar. Uma excelente noite a todos. Pega o seu caderno aí para a gente fazer a revisão do mês de janeiro da mentoria O Jogo da Vida. E aí? Conseguiu fazer o jejum? Tá tomando banho na água natural? Conseguiu ler o livro? Leu o livro bíblico? Fez a modelagem? Viu o filme? Espero que sim. Hoje nós vamos trazer então o resumo das quatro mentorias da segunda-feira, tá? Então nós vamos falar da mentoria do dia 2 de janeiro, 9, 16 e 23, tá bom? E ao final a gente resume a quarta semana, tá certo? Então já compartilha aí com quem é 10 em 1, 20 em 2, quem também não tá no programa já pega os códigos e bora prosperar? Então vamos. Começa anotando assim, ó. Mentoria do dia 2 do 1. A gente vai começar resumindo ela agora, tá bom? Então, no dia 2 do 1, 2 de janeiro, a gente recebeu os códigos da orientação. Pablo Marçal trouxe pra gente algumas orientações. Então, cada mês nós vamos estudar uma área da vida. Uma excelente noite a todos. Então, estamos estudando nesse mês de janeiro, já finalizando a área espiritual, espiritualidade, tá? Então, anota assim, esse mês de janeiro igual a espiritualidade. Fevereiro já é outra área, beleza? Então, vamos lá. Anota assim, coloque um nome para o seu ano. Acredito que a maioria já fez isso, mas quem não colocou nome para o seu ano, coloca. Eu coloquei o nome prosperidade para o meu ano. E para o seu, qual vai ser o nome do seu ano? Coloca aí nos comentários qual vai ser o nome do seu ano. 2023 igual a ano, coloca aí. E o Pablo falou para a gente desenvolver a comunicação. Então anota assim, preciso desenvolver a comunicação. Primeiro, para transbordar a mensagem que está no seu coração. Segundo, quando você fala, você aprende a negociar. E negociando, você aprende a vender. E vendendo, você prospera. Ó, ano da gestão, ano da exponencialidade, a Sara falou. Ano da ousadia, Marivan falou. Muito bom, já temos o nome do ano. Agora você anota assim, preciso desenvolver a minha comunicação para transbordar a mensagem. Aí o Pablo deu 3 passos: falar, negociar, vender e por último comprar. Então, por que eu preciso falar? Para eu aprender a negociar. Gente, a gente negocia o tempo todo. A gente negocia com o filho, negocia com a esposa, negocia conosco mesmos, né? Olha lá, a Edna falou, é o ano da transformação. Flávio, ano do destravamento. Luiz, ano da vitória. Farmácia Plenitude, ano da abundância. Muito bom. Já cumprimos a primeira tarefa. Anotou aí que você precisa desenvolver a comunicação? Então, para isso, aprender a falar, para depois aprender a negociar, para depois aprender a vender. Tem gente que tem bloqueio com vendas até hoje. Não tem como prosperar com bloqueio de vendas, que é o bloqueio de escassez. Precisamos aprender a vender. Então, anota assim, falar, negociar, vender. Por isso que a gente tem que desenvolver a comunicação, tá bom? E a tarefa foi dar uma palestra presencial em janeiro. Quem não conseguiu fazer a tarefa de dar uma palestra presencial, eu sugiro que você, no seu trabalho, chama uns 3 amigos, 3 amigas e dá uma palestra para a pessoa. Mas, Bruno, eu não sei dar palestra. Muito simples. Início, meio, fim, tarefa. Então, ó, Nilva fez a palestra, parabéns. Quem não fez a palestra, tá aqui a dica rápida. Início da palestra, meio da palestra, fim da palestra.
E por fim, a tarefa. Pronto, deu uma palestra. Não precisa ter 1 hora, não precisa ter meia hora. Pode ser 10 minutos que já é uma palestra. Tá bom? Anotou então? Início, meio, fim, tarefa. Você faz uma palestra. Ok? Agora, a grande chave. Então, Grazi, faz aí. Início, meio, fim. Escolhe um tema: finanças, família, espiritualidade. Início, meio, fim, tarefa. Pronto. Fez a palestra. Tá bom? Vamos lá. Um dos grandes códigos que o Pablo deu na segunda foi esse aqui. Para você mudar um hábito, você precisa colocar o porquê você está fazendo aquele hábito. Então, por que eu estou trocando o refrigerante pela água com gás? Por que eu comecei a correr? Por que eu estou acordando cedo? Por que eu estou lendo livro? Porque essa foi uma grande chave. E aí, a gente precisa então associar uma atividade ativa com uma passiva. Isso é, aliás, atividade primária com secundária. A gente precisa aprender a capitalizar o tempo. Então, o que é capitalizar o tempo? É você lavar a louça ouvindo o audiobook. É você correr com algum sócio seu e já ir fazendo negócios no caminho. É você conseguir fazer 2 ou mais coisas ao mesmo tempo sem perder o foco. Vai louvando a Deus e vai fazendo faxina. Então, essa é a dica da mentoria do dia 2, tá? A gente associar, coloca assim, preciso associar atividade primária com atividade secundária. Tá indo para o trabalho? Vai cantando louvor, eu faço isso. Tá indo para o trabalho? Vai ouvindo audiobook, vai ouvindo uma mentoria, tá? Aí, a gente precisa ler o resumo dos livros, porque às vezes não dá tempo de ler o livro todo. E a gente precisa estudar o livro bíblico para pegar sabedoria do alto, tá? O boot é todo dia de manhã, porque existe um princípio chamado primeira menção, que assim como começa o dia, vai o dia todo. Então acorda sorrindo, acorda bem, e o dia vai ser maravilhoso. Se você acorda com aquela carranca, seu dia já não vai ser tão bom, porque é o princípio da primeira menção. O início determina a sequência, tá? E aí tá aqui, as coisas de menino, de menina ficaram em 2022. Nós não somos crianças para fazer o que estamos afim. Então esse é o código. Criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que fazer. Beleza? Eu gosto muito de ver Netflix. Criança pode, né? Aliás, nem criança pode, porque TV ela acaba nos alienando, né? Então adulto faz o que tem que fazer. Beleza? Vamos lá então. Próximo código. Se você não está governando e desfrutando, você é escravo. Então, pode até ser na crise. Governe sobre a crise. Discussão, governe sobre a discussão. E governar não é a força, é posicionamento. Tá? Falou pra gente endorfinar o corpo cedo, fazer exercício cedo e higienizar todas as áreas da vida. Então, a área espiritual é uma área de higienização. O boot vai higienizar a mente. O boot é a visualização, é a mentalização. Vai higienizar a mente. Também foi falado para a gente se livrar das coisas antigas para ter energia para prosperar. Esses dias, semana passada, eu peguei as roupas antigas e doei. Agora eu vou doar alguns livros, vou doar sapato. Agora, é doar coisa... Tem coisa que tem que jogar fora, né, gente? Então, assim, se você ainda não fez a sua higienização, ainda dá tempo. Pega as coisas velhas, roupa rasgada. Tem gente que viciada em vestir roupa velha. Foi falado isso na mentoria, né? Gosta daquela roupa velha. Gente, essa energia não é de prosperidade. Então, se livra. Manda embora. Beleza? E, finalizando a mentoria da primeira semana, foi falado que a gente tenha 3 pessoas para nos ajudar. Um mentor, alguém que seja o nosso par, para não fazer sozinho, porque quem faz sozinho desiste no meio do caminho, e alguém para você ensinar. Tá bom? Parabéns aí quem fez a limpa em casa. Mais uma tarefa cumprida. Então esses foram os códigos da orientação. Então anota assim, semana 1, códigos da orientação. Foi isso. Agora vamos para a semana 2. A semana 2, que foi dia 9 do 1, foram os códigos da gestão. Como assim?
foi falado que com micro resultados a gente acelera nossos resultados. Então, o que a gente tem que fazer? Gestão da nossa boca, o que está mandando para dentro, o que está falando, gestão das emoções, gestão de tudo na nossa vida. Então você vai colocar assim: a minha vida é focada no crescimento, ela não é aleatória, porque se for aleatória você não faz gestão. Gestão você tem que metrificar. Você já metrificou quem está correndo aí? Você já metrificou quantas corridas você vai fazer no ano? Eu vou fazer 156 corridas. Eu estou indo para a 9ª agora. Então metrifique. Quantas por semana eu tenho que fazer para chegar? Quantas histórias você vai contar para o seu filho, quem tem filho pequeno? Metrifique. Eu vou contar 300 para minha filha. Quantas viagens você vai fazer esse ano? Isso é gestão. Tá? Então você vai colocar assim: eu vou levar 2023 a sério, como uma missão de vida, tá bom? Olha lá, já tem as metas, mas é preciso, olha lá, Café Santana falou, que é o Paulo, 300 corridas no ano, 300 caminhadas, corridas, enfim, você tem que saber no ano, isso é gestão. Sem dados, sem números, você não faz gestão, tá? Então, foi falado o seguinte, que a gente precisa dedicar esse mês para fazer gestão de todo o nosso ano. Olha lá, ó, o Oliveira fez gestão, 200 quilômetros esse mês. Muito bem. Parabéns aí, ó, micro resultado da Angélica, correu os primeiros 5 quilômetros. Muito bom. Então vamos lá. Nos códigos da gestão, por quê? Porque nós vamos lapidar as 12 áreas da vida. Por isso que a gente vai fazer gestão. Então a gente tem que entender do mundo espiritual para fazer gestão. Espírito, alma e corpo. Como é que eu faço a gestão do espírito? Aí o Pablo falou, olha, o espírito se alimenta da palavra e do amor. Então você vai colocar assim: espírito, alimento, palavra de Deus e amor. Como é que eu faço a gestão da alma? Aí é aquilo que eu penso. Então, o que eu penso, eu me torno. A oração também alimenta a alma. A alma se alimenta de energia, de coisas energéticas. Tá? E o corpo? A coisa mais poderosa para o corpo é o combustível, que é o alimento. Nós somos o que nós comemos. Se a gente quer ter um cérebro bom, a gente tem que tomar água com pH acima de 7. Por quê? Porque o sangue tem pH 7. O que é pH, Bruno? É potencial de hidrogênio. Então, pH 7. Tome água acima de 7 para cima. Aí seu cérebro vai funcionar melhor. Tem gente que está tomando água com pH 5, o sangue é 7, vai ficar com o cérebro derrotado. Só por causa da água. Então, gestão do corpo. Olha o que você está mandando para dentro. Acaba com refrigerante, margarina, embutido, manda tudo embora. Sazon, sai para lá. Então, o que eu vou comer? Alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, fazendo uma boa dieta aí, tá bom? Fizemos a gestão do espírito com a palavra, da alma com a renovação da mente, da metanoia, e do corpo com a alimentação boa, água boa e exercício. Sempre se sentindo amado. Você é amado, eu sou amado, isso é fundamental. Só que energia não podemos guardar. Nós temos um tanto de energia que a gente precisa canalizar. Por isso que a gente tem que fazer exercício todos os dias, nem que seja uma caminhada. Tá? A alimentação vai refletir em todas as esferas. Por isso que a comida é muito importante, gente. Toma cuidado com açúcar, que vai te dar sono e vai te deixar lerdo. Se você está com sono e está lerdo, é açúcar refinado. Tá aí. Se você está com alergia, pode ser farinha de trigo. Eu tinha alergia quando eu comia muita farinha de trigo. Pão, macarrão. Quando eu tirei a farinha de trigo, parou a minha alergia. E o trigo, ele também te incha. O glúten, ele prejudica o teu intestino. Então, tirar açúcar, tirar a farinha branca e embutido, que dá câncer de cólon, dá câncer de pâncreas, tira a salsicha, essas coisas, tá? Por quê? Porque vai refletir na sua alma e no seu espírito. Por isso que Daniel, ele tinha o estilo de vida de não comer determinadas coisas. Não é 21 dias de jejum de Daniel, é estilo de vida de Daniel. Ele não ficou só 21 dias, não. É o estilo de vida dele, tá? Então, todo dia, exercitar o espírito por meio da meditação na palavra,
Meditar é imaginar. Então, meditar na palavra, imaginar. Jesus andando sobre as águas, multiplicando os pães. A passagem que você estiver lendo, você imagina. Isso é meditar. Coloca aí, meditar igual a imaginar. Tá? Como é que eu treino a alma, Bruno? Ressignificando. A mente precisa ser transformada. Lembra? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo dia as misericórdias do Senhor se renovam e você renova a sua mente para compreender boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá? E para prosperar, a gente precisa de confronto. Confrontar quem? O cérebro. Então tem uma guerra acontecendo. Você vai anotar assim. O rei é o espírito, o governante é a alma e o escravo é o corpo. Tem gente que coloca o corpo como rei. Dá tudo errado. O espírito, ele é luz. A alma é energia e o corpo é carbono. Tá? Então assim, o Pablo fala assim, o corpo é o carro, a alma é o piloto e o espírito é a estrada. Pode anotar assim também. Vou repetir. Corpo é o carro. Pensa num carro. A alma é o piloto. E o espírito é a estrada. É o propósito. Então, foi falado que a carne milita contra o espírito. Ou seja, tem uma guerra acontecendo. Porque o espírito foi feito no céu e o corpo foi feito na terra. Quando o corpo está dominando, as piores decisões são tomadas. Se o corpo estiver no governo, as piores decisões vão ser tomadas. É quando a gente se arrepende de ter feito aquelas coisas erradas. É porque o corpo estava no governo. Então o corpo é perigoso, ele não pode ficar no comando, ele é escravo. Imagina botar um escravo no comando. Vai dar errado e muito, né? Então, para que a gente vença essa guerra, a gente tem que acordar cedo, tomar banho na água natural, fazer o jejum da semana, ler o livro, fazer o boot. É para vencer a guerra contra o corpo. Entendeu? E aí o Pablo falou assim, é tanto alvará que você dá para o corpo que ele fica com medo, procrastina, é preguiçoso. É a gente que dá alvará para o corpo ficar além da conta na cama. Ficar com medo de água fria. Isso tira nosso autogoverno, né? Então, se a gente não conseguir governar sobre uma batata frita, como é que a gente vai crescer 10 anos em um? Se a gente não dá conta de encarar uma água, como é que a gente vai crescer 10 anos em um? Isso é uma pergunta. Tá? Então o espírito foi comparado a uma idosa do coque, que não gosta de brincadeira, e o corpo comparado a um macaco descontrolado. Então imagina, o espírito é uma idosa do coque, aquela irmã, que não gosta de brincadeira, e o corpo é um macaco. Ou seja, como é que resolve isso? A gente precisa de muito autogoverno. Tá? A gente está falando da segunda live, que são os códigos da gestão. E aí o que acontece? Todo mundo quer encontrar com Deus, mas não quer pagar o preço. Tem um preço para encontrar com Deus. E qual é o preço? É a gente ter um momento com Ele, de individualidade. Por isso que foi falado para que a gente... Os livros todos, gente. Ó, Piorando da Sua Vida é para acordar, né? Aí veio o livro Lugar Secreto, para a gente ir para o lugar secreto, encontrar com o Pai Celestial. Depois veio o livro Segredos de uma Mente Transformada. Para quê? Para a gente renovar a mente, entender que a gente é general do reino dos céus. E a gente está aqui para destruir as obras do diabo. Aí essa semana veio o livro Armadura de Deus. Para a gente entender que a gente tem que chegar junto com Jesus e depois sim colocar a armadura para vencer essa guerra. Porque o mal vai atacar de duas formas. Incredulidade, para que você duvide da palavra de Deus. Foi o que ele fez com Adão, né? Lá no Éden. E para que você não dependa de Deus. O mal, ele tem esse ataque duplo, sabe? Então, os livros, gente, é para a gente ir para pertinho de Deus. É tudo focado no espiritual. Beleza? Então, para encerrar essa segunda semana de live, a gente precisa fazer o corpo produzir endorfina. A gente não pode ter medo de dor. Porque é na dor que a gente vai crescer. Se ficar só no prazer, é zona de conforto. A gente tem que ir para a zona de confronto. Então, coloca assim. Preciso sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto. Como é que eu confronto? Você corre 1 quilômetro, corre 2. Jesus fala isso. Ele fala, ó, se te pedirem para andar 1 milha, se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. É o que Jesus está falando. Encara a dor, você é maior que ela. E a dor você vai transformar em propósito. Então o corpo, ele é pirracento. A carne não vai conversar com o espírito, não tem conversa. A alma está entre a carne e o espírito.
Então ela vai negociar esse governo, tá? Para que o corpo entenda que ele é escravo e a alma entenda os recados do Espírito que vem do Espírito Santo, tá bom? Agora, para encerrar essa segunda semana, ó, não fica culpado se você não fez alguma tarefa, porque não é para ser perfeccionista, é para você ser executor. Você precisa só executar, não é para fazer tudo bonitinho, não. É para você fazer o que der conta. Então, tira a culpa. E os livros você pode ler, ouvir em 2 vezes, tá bom? Então, isso vai acelerar o processo. Aí falou para a gente ser um caçador de código, tá? Para que a gente busque aplicação imediata. Não fica só lendo por ler, pega aplicação imediata, tá bom? Assim a gente encerra a segunda semana. Então, eu preciso aplicar imediatamente o que eu aprender. Aprendeu que você precisa respirar igual um maratonista na corrida? Já vai praticar. Aprende como é que o maratonista respira e já vai praticar. Aprendeu que o corpo está em guerra com o espírito? Já fica ligado. Tudo é para praticar, não é para encher, ficar obeso cerebralmente, tá? Então, foi a segunda semana, ok? Agora nós vamos para a terceira semana. Terceira semana. Então, a primeira semana foi os códigos da orientação, a segunda foi os códigos da gestão e a terceira os códigos da ressignificação. Então, o Pablo trouxe aquela frase, o meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Então, tem gente que não despertou por causa do bloqueio só. E o que significa isso? Que se você tem medo de aparecer, é o seu bloqueio. Significa que o seu propósito é aparecer. Se você quebrou empresa, se deu mal com dinheiro, seu propósito é ser uma pessoa rica, próspera e abençoar muitas pessoas. Se você tem dificuldade de aprender as coisas, seu propósito é ensinar. Se você tem dificuldade com alguma área da vida, abandono, rejeição, seu propósito é cuidar, é acolher. É só você pegar o bloqueio e inverter ele que você entende o propósito, tá? Moisés matou um egípcio, propósito, salvar 3 milhões de pessoas. Paulo perseguia cristãos, propósito, salvar todo mundo, gentio, cristão. Pegador, Ana, que era estéril, propósito, virou mãe de 6 pessoas e entregou um para o Senhor. Vai analisando personagem a personagem que você vai entender. Abraão, qual a dor dele? Teve que dar seu único filho. Qual o propósito? Pai de multidões. Analisa as suas dores e você encontra o seu propósito. Pode pegar qualquer pessoa da vida, não é da Bíblia só não, e você vai entender. Então, meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. E o que é ressignificar, Bruno? É isso que eu estou falando. Você ressignifica. Dá um novo sentido àquela dor. Nossa, então o que eu sofri tem um propósito? Sim, cada dor sua tem um propósito. Então, investe em transformar suas dores em propósito. E o Pablo, ele trouxe uma revelação, que é o seguinte: existe significado ativo e significado passivo. Isso é muito sério, gente. Por quê? Porque 20% é significado ativo, 80% é significado passivo. Então, assim, as crenças que foram instaladas na nossa infância, só 20% a gente se deu conta. 80% a gente não se deu conta. A maioria das nossas crenças é porque a gente viu fazer. É porque a gente conviveu com alguém que fazia. São as manias que a gente nem percebe que tem. E a crença, ela vai moldar comportamento. Então, a gente precisa entender. Dá um print aí, gente, ó, vamos bater 100. Anotar quais são as crenças ativas e passivas, tá bom? Isso é uma tarefa. A crença foi instalada na infância e o sistema de crença são os pilares da ponte. Então, se você viu sua mãe maltratando seu pai, tratando ele de qualquer jeito, você entendeu que os homens não merecem respeito. Uma crença foi instalada lá. E aí você fala, não, peraí, que isso? Os homens merecem respeito, sim. Às vezes foi o contrário, viu o pai batendo na mãe. Qual crença foi instalada? Que mulher tem que apanhar.
Peraí, deixa eu ver o que Deus pensa. Essa é a melhor ressignificação, é você pegar o que Deus pensa. Ah, a mulher não presta, o homem é mentiroso. Peraí, o que Deus fala? Ah, imagem e semelhança do Criador. Então, quer ressignificar? Pega o que Deus fala sobre você. Pega o que Deus fala sobre o assunto. Tem uma passagem que os fariseus vão lá perturbar Jesus. Jesus, mas o divórcio pode? E aí Jesus fala, Deus criou o homem e a mulher, o que Deus ajuntou, o homem não separe. Porém, devido à dureza de coração, Moisés autorizou o divórcio. Dureza de coração. O que é dureza de coração? É ficar com raiva, rancor, ódio e amargura lá dentro. Então a pessoa que é dura de coração, ela não perdoa. Por isso que Moisés autorizou o divórcio lá. Mas Jesus deixou bem claro, Deus não pensa assim. Deus pensa desse jeito. O que uniu Deus não separa o homem. Porque é uma só carne, como é que vai separar? Não é verdade? Então beleza. Anota assim, as minhas crenças moldam a minha identidade, a minha capacidade e o meu merecimento. Essa frase foi muito forte. As minhas crenças moldam a minha identidade, a minha capacidade e o meu merecimento. Então, foi falado na terceira semana de live para que a gente viva não de acordo com a capacidade, mas de acordo com a potência. Tá bom? Então, a ressignificação tem que ser rápida. Dr. Augusto Cury falou que se você em 5 segundos não ressignificar, aquela memória entra na mente. 5 segundos. Veio pensamento errado, veio experiência negativa. 5 segundos, ressignifica. Tem que ser rápido. Exemplo, teve uma batida. É misericórdia de Deus. É livramento. Rápido. Não fica demorando. Lembra sempre, a melhor crença é o que Deus fala. Então, tem que estudar a palavra para saber como ele pensa. Ele ama pessoas. Ele só vai perdoar se a gente liberar perdão. Tem um monte de coisa. E aí na live, falou para que a gente seja ativo no significado. Tá? Que a gente não fique só respondendo a estímulo. Que a gente governe os estímulos. Então a tarefa, 3 coisas que você vai ressignificar. 3 coisas para ressignificar. Tá bom? E aí, o que mais a gente tem que ressignificar? 3 coisas, para ressignificar, isso é muito sério. Primeiro, relação com os pais. Você já ressignificou isso? Você aceita seus pais como eles são? Você honra a vida deles porque ele te deu vida, eles te deram vida, eles merecem estar num pedestal. Porque no mandamento não está escrito honra teu pai e tua mãe se eles te trataram bem. Não está escrito assim, está escrito honra teu pai e sua mãe, para que você viva muito e prospere. Então não importa o que eles fizeram ou o que deixaram de fazer, é para honrar e ponto. Deus não falou honra somente se. Então ressignifica a relação com os pais, perdoa o que tiver que perdoar, foi o melhor que eles puderam dar, e ame eles, aceitando eles como são. Se você quer mudar seus pais, você está desonrando. Então aceita, mas já morreu. O mundo espiritual é eterno. Você pode liberar perdão e ele vai receber lá. Chama-se tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Ligou perdão, vai ser ligado perdão, vai chegar. Pode confiar. É Jesus que fala. Tudo é possível aquele que crê. Então anota assim, o impossível só é impossível na sua cabeça. Eu peguei esse código semana passada correndo, 5 quilômetros. Comecei a correr, de repente fiz menos de 25 minutos. Falei, cara, eu achava que isso era impossível. Aí veio o código. O impossível só é impossível na sua cabeça. Ah, não consigo fazer venda na internet. Porque é na sua cabeça. Não consigo perdoar, mas o perdão é para quem não merece. Então, é possível. Aquele que crê. Não consigo tomar banho na água gelada. Natural. Porque é impossível na sua cabeça, só isso. Segunda coisa que tem que ressignificar, experiência religiosa. Tem gente que está traumatizado com Deus por causa do líder religioso. Então tem que ressignificar. O líder religioso não é Deus. Deus é Deus. Então é a minha relação com Deus, com o Pai. A intimidade é somente no individual. É lá que se recebe a bênção.
quando o nosso propósito aqui na Terra é conhecer Deus e estabelecer uma relação com Ele. Por quê? Porque Deus quem vai ativar o nosso propósito. Moisés foi para o monte no Sinai e lá ele voltou com a identidade ativada. Samuel no quarto encontrou com Deus, virou profeta. Saulo caiu do cavalo, virou Paulo. Tem gente que tem que ser caindo, né? Se arrebentando toda a encontro com Deus. Tem gente que é na intimidade do quarto. Olha que beleza. Então ressignifica a experiência religiosa. A intimidade com Deus é individual. Ele reserva a intimidade para os que o temem, os que respeitam a palavra dele, os que respeitam os ensinamentos. Temor a Deus, respeito máximo a Deus. Então você respeita a Deus? Se sim, você teme a Deus. Se você teme a Deus, você já ativou o princípio da sabedoria e já pode ter intimidade com Ele, porque a intimidade é para os retos de coração. Somente com Deus você vai ser revelado seu propósito. Aconteceu com todo mundo assim. Abraão, pode pegar quem for. É no encontro com Deus que teu propósito é revelado. Terceira coisa, o significado que você tem a seu respeito. Gente, tem que ressignificar o significado que você tem a seu respeito. Porque falaram que você não é capaz, que você não dá valor a nada, que você não vai conseguir nada na vida. Tem que ressignificar isso tudo, pegando as promessas de Deus. Peraí, comerei o melhor da terra, é uma promessa. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu sou imagem e semelhança do Criador, rei, no caso das mulheres, rainha, sacerdote, no caso das mulheres, sacerdotisa, amigo de Jesus, herdeiro de Deus. É isso quem eu sou, porque é o que Deus fala que eu sou. Entende? Somos feitura de Deus, imagem e semelhança dele, é isso que nós somos. Então ressignifica. Você vai ressignificar como, Bruno? Através de duas formas. Repetição, por isso que o boot está lá, e forte impacto emocional. Dessas formas você ressignifica. Tem duas formas. Repetição todo dia ali. Ou forte impacto emocional. Vai no método IP, vai no método CIS, vai na imersão do Thiago Brunet, vai na pastora Zenete, lá no Moriá. Tem duas formas de ressignificar. Tá bom? Por quê? Porque se você se acha fraco, você é fraco. Gente, um morador de rua falou comigo isso. Eu estava sentado na praça, o morador chegou e falou: você se considera cristão, irmão? Eu falei: eu me considero cristão. Aí ele falou: se você se considera, você é. Eu falei: nossa, soltou um código aqui pesado. Então anota isso: se você se considera, você é. É o que a Marlene falou: quem me define é Deus, e ponto. Então, se você se considera, você é. Pega esse código da identidade. Por que eu tenho que entender que tudo posso naquele que me fortalece? Porque é a crença de capacidade, tudo posso. Crença de capacidade, está escrito, tudo posso. E onde é que está escrito? Eu mereço. Está escrito, Deus amou o mundo de tal forma que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente tem uma herança para receber. Quem está com Jesus tem uma herança para receber. A gente merece, por quê? Porque Jesus pagou um preço por nós. Tem gente que se sente culpado, fica lamentando, fica preso no passado, não entendeu que nós somos justos não pelo que a gente fez ou deixou de fazer, mas pelo preço que Jesus pagou. Então, a gente foi justificado. É Deus quem nos justificou por meio de Jesus. Está pago. A gente não precisa mais se sentir culpado, nem ficar em depressão. Já foi pago o preço. Então, diga assim: já foi pago o preço, eu mereço. Já foi pago o preço, eu mereço. E aí na live foi falado para que a gente realmente se olhe no espelho e converse com a gente sobre a nossa identidade, capacidade e merecimento. Tá? Nós merecemos aquilo que plantamos. Então lembra sempre da semeadura e colheita. Tá? Agora vamos lá. Tarefa. Liste 7 amigos e coloque o significado que cada um tem para você. Os 2 que tiverem menos relevância, desconecte-se deles de maneira nobre. Então quer dizer, a gente precisa desconectar de pessoas que não estão junto conosco no propósito, mas não é uma coisa forçada, é de forma nobre. No dia a dia, quando você começar, vamos correr, vai ter gente que não vai querer e eles já vão se desconectar, tá bom?
Então, a semana 3 foi uma semana de trazer novos significados. Eu sou aquilo que Deus diz, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu posso aquilo que Ele diz que eu posso e eu tenho aquilo que Ele diz que eu tenho. Resumindo, a terceira semana é para a gente entender isso, para a gente se ver como filho amado, como filha amada, como governante, como dispenseiro da graça. Não somos mais escravos, alguém nos libertou. Ele falou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não se veja mais como escravo. Nós já agora somos irmãos de Jesus. Quem faz a vontade de Deus é irmão de Jesus. Tá bom? E aí agora vamos para a quarta semana. Tá certo? Vamos com tudo, hein? Quarta semana para fechar nosso resumão. Então vamos lá. Primeira semana, códigos da orientação. Segunda semana, códigos da gestão. Terceira semana, códigos da ressignificação. Quarta semana, códigos da guerra. Opa! Códigos da guerra, foi a quarta semana. Então anota o código aí da quarta semana. Se a vida é curta, tem que curtir. Se a vida é curta, tem que curtir. Dá o print aí, gente. Se a vida é curta, tem que curtir. Anotou? Então vamos lá. Se você faz o que o Senhor chamou, é Ele quem resolve. Por isso que é importante cumprir com um propósito. Porque é Deus que vai travar a guerra. A gente pode ficar tranquilo, foi Deus que chamou, é dele a guerra. Entendeu? E aí, o Pablo falou da ressurreição de Jesus, quando Maria Madalena é a primeira a ver Jesus. Então, Jesus não quer saber de defeito nem de acerto. Jesus quer saber do seu coração, da sua vontade de encontrar com Ele, do seu amor por Ele. Olha só como é que isso é forte. Maria Madalena, uma mulher que tinha 7 demônios, foi a primeira a ver Jesus. O que é isso? Que Deus vê o teu coração. Então coloca assim, Jesus não quer saber nem de defeito, nem de acerto. Ele quer saber da vontade que você tem de encontrar com Ele. É a vontade, é a fome. É isso que Jesus quer saber. Você quer mesmo? Por isso que ele perguntava, você tem fé? Você quer? Então é isso. Porque para tirar essa religiosidade, leva meses ou anos. Tem gente que foi doutrinado de uma forma que não podia chegar até Deus, mas Jesus já rasgou o véu. O véu do santuário já foi rasgado. A gente pode chegar a Deus sim, por meio de Jesus. Foi falado assim, ninguém vem ao Pai, senão por mim, tem que chegar até Ele primeiro. Então, tirar a religiosidade, a guerra contra a religiosidade. Entende? Aí, o que a gente não está vivendo e conquistando é porque a gente não tem fé. É porque a gente não tem a crença certa. Entende? A crença é a fé. Qual fé você tem? Então, foi falado na quarta semana de fé mais obras. Não adianta só imaginar e não fazer. Não adianta falar que vai fazer e não fazer. Não adianta fazer 300 boots e não dar uma corrida. Por quê? Porque 1 grama de ação vale mais que 100 toneladas de teoria. Anota isso. 1 grama de ação vale mais que 100 toneladas de teoria. 10 flexões vale mais que 20 anos na faculdade de educação física, estudando. Então, não adianta só fé e também não adianta só obras. E a gente vai entender por quê. Aí foi falado de física quântica, que a gente vai trazendo as partículas do mundo espiritual para materializar no mundo material, mundo físico. Isso é física quântica. Então, o que a gente tem que fazer? Na guerra, dentro da guerra, a gente tem que resolver o mais rápido possível. Não deixa para terça o que é para fazer segunda. Não deixa para sexta o que é para fazer quinta. Não deixa para mês que vem o que é para fazer esse mês. E tudo que a gente faz é reflexo de quem nós somos e como nós estamos. Então não deixa as coisas para depois. A guerra é agora. Então anota assim, fé é imaginar, obra é executar o que você imaginou. Fé é imaginar, obra é executar aquilo que você imaginou. E aí foi falado sobre prosperidade. Quer prosperar? Tenha tolerância à dor, porque a dor te faz crescer. Por isso que vem provação na nossa vida, por isso que Deus permite que a perseguição venha, para que a gente amadureça. Mas Bruno, para que amadurecer? Para ser digno da herança do reino. Se a gente não for maduro espiritualmente, a gente não consegue suportar
as próximas missões do propósito. Então, preciso ter tolerância à dor. Para de fugir da dor. Na corrida, começou a doer, continua. Tem gente que deu uma dorzinha, parei de correr. Gente, as metas têm potência. Então, a potência 1 da meta é o mínimo esforço. A potência 2 é médio esforço. A potência 3 é máximo esforço. Você está correndo com máximo esforço? Você está fazendo aquilo que você precisa fazer com o seu máximo desempenho? É isso que está falando. Tenha tolerância à dor. Porque a dor do crescimento, ela é fabulosa. Dor de acordar cedo dói. Dor de tomar banho na água natural. Quem tolera dor cresce muito. Tá? Aí falou, faça tudo para o Senhor e pelo Senhor. Aí você consegue suportar. Então, o que é a guerra? A semana 4 falou da guerra. O que é a guerra? É edificar a si mesmo, vencendo o ego. O que é o ego, Bruno? Preguiça, luxúria, orgulho, cobiça, inveja, gula. Tudo ego, que a gente tem que vencer. E como é que vence? Com Deus. Na força do braço não se vence ego. Somente com o Espírito Santo é que você vai vencer. Então não adianta, vou vencer essa dieta, vou ficar 100% no cardápio. Não vai. Porque é com o Espírito Santo. Tem gente que fala assim, porque eu sou forte é na área espiritual. A gente só é forte na área que coloca Jesus. Davi só foi forte porque colocou Deus na guerra. Então, você só é forte onde você coloca Deus. Não se acha forte em nada, porque quem se acha forte, o diabo vai lá e arrebenta na área que você acha que é forte. Então, área forte só com Jesus. Lembra disso. E aí falou, coloque a armadura da ação. A gente precisa executar mais. 1 hora de estudo, 20 horas de prática. E precisa ter sensibilidade. Tudo que a gente quiser entender. Entenda começo, meio e fim. Tá? Tudo tem um começo, meio e fim. E aí foi falado para que a gente enxergue o ano como uma guerra. Ah, mas qual é o segredo? É só repetir. Todo dia. Todo dia não, só hoje. E aí foi colocado um código aqui, vou repetir, ó. O excesso de vontade de descansar faz você não ser bom naquilo que você está fazendo. Ou seja, a gente é muito preguiçoso ainda. Aliás, a gente era preguiçoso. Tudo que for negativo fale no passado. Porque o tempo... Gente, olha só, esse negócio de tempo, para o homem o tempo passa, mas para Deus o tempo é. Então, para Deus, passado, presente e futuro está no agora. Por isso que o preço que Jesus pagou está valendo. Para hoje e para depois. Porque para Deus o tempo é. Isso é muito forte. Então, fale no passado as coisas negativas. Sempre. Dos outros, nem fale, né? Então, focar na trilha, na repetição, no micro-resultado. A nossa guerra não é contra os outros, a nossa guerra é contra nós. Para de se comparar. Quem se compara, manda energia para outra pessoa. Você precisa de energia para você crescer, para você prosperar. É você vencendo a você mesmo. Não se compare com ninguém. Ah, mas ele já tem 50 mil seguidores. Não importa. É a minha história que eu estou construindo. 50 seguidores, 100 e assim vai. Tá? E aí foi falado para tomar cuidado para a armadura não ficar pesada. Então a gente precisa tratar esse negócio de religiosidade. Porque atrapalha muito. Tem coisas. Nós somos os governantes da nossa vida. A gente precisa tomar decisão. Então anota esse código. Foi numa mentoria. O cara soltou esse código. Olha só. Você é líder. Decida e haja. Você é líder. Decida e haja. Não fique esperando, não. Chega de esperar. É chegar, decidir e fazer. Você é líder da sua vida. Então fala, eu sou líder da minha vida. E para finalizar, foi falado assim, ó. Tudo que seu cérebro te desafiar, dê resposta imediata. Ou seja, o cérebro fala assim, vou comer esse jiló não. Pega o dobro de jiló que você ia pegar. Vou tomar banho na água fria não. Toma do mais frio que tiver. Responde o cérebro, que é o tratorista. Aquele, né, obeso de 300 quilos, que fica lá no sofá, tomando refrigerante, vendo TV. É o tratorista, que fica dentro do cérebro da pessoa, né, impedindo ela de viver, desfrutar. E por último, aprenda com gente que você não gosta. Isso te faz mais forte. Tem gente que fala, não, fulano eu não aprendo nada não, que eu não gosto dele.
Aprende com gente que você não gosta, tem muito código lá. Lembra disso. Então, gente, esse foi o resumo das 4 semanas do programa 10 em 1. Aí a gente vai agora, semana 4, né? E aí eu vou começar a fazer, gente, provavelmente sempre terceiro e quarto domingo, tá? Faça esses resumos aí. Então a gente provavelmente vai se encontrar terceiro e quarto domingo de fevereiro, tá? Para trazer resumão aí, pra gente fazer um refrescar a mente. Então, o livro da semana, a Armadura de Deus, e vou só soltar 3 códigos aqui, tá bom? Primeiro código: foque no Senhor e não no inimigo. Foque no Senhor e não no inimigo. Esse é o código do livro mais top que eu achei. Não, teve outros top também, mas esse foi um dos mais tops. Foque no Senhor e não no inimigo. Outro código top: quando você estiver passando por uma luta, diga para o inimigo: o Senhor está. Essa luta é do Senhor, não é minha não. Então você vai ter que se ver com ele. E por último, código aqui é que o mal vai nos atacar com incredulidade e com autossuficiência. Ou seja, ele vai tentar fazer você duvidar da palavra de Deus e vai tentar fazer você fazer as coisas sozinho. Entendeu? Então esses são os códigos do livro. A modelagem foi a Angela Merkel. Vou ler aqui 2 pensamentos dela, tá? Para mim é sempre importante passar por todas as opções possíveis para uma decisão. Então a Angela, gente, ela sempre analisava todos os cenários. Quando for tomar uma decisão, analisa prós e contras, beleza? Outro código dela, sobre liberdade. Ela fala assim: sem liberdade, a mente humana é impedida de liberar sua força criativa. Mas o que também está claro é que essa liberdade não existe sozinha. É liberdade na responsabilidade e liberdade para exercer a responsabilidade. Então a Angela está ensinando a gente que liberdade anda junto com responsabilidade. Ter limites é ter liberdade. Quem não tem limites, estoura cartão. Então vamos lá. Já foi a Angela, agora o filme, né? Não, agora a mentoria Top Empresários. Foi quarta-feira, foi com o Samuel Pereira, ele que comanda lá o evento Segredos da Audiência. E ele falou uma coisa muito forte, que chegou até a me desbloquear. Ele falou assim: primeiro código: quem se subestima é porque esqueceu o seu valor. Quem se subestima é porque esqueceu o seu valor. Olha como isso é forte, né? E qual é o nosso valor, gente? Quanto que você vale, quanto que eu valho? O sangue de Cristo. É muito valor para a gente esquecer, né, gente? Jamais se inferiorize. Nós somos amados. Outro código: o tímido é o principal hater da sua própria audiência. Esse código eu falei, cara, o tímido é o principal hater da sua própria audiência. Ou seja, a pessoa tímida é o primeiro hater dela, porque ela não quer aparecer, porque ela não quer compartilhar mensagem. Então ela já é o hater dela. Forte, né? E por último, olha como esse código também é forte. As pessoas estão mais interessadas em para onde você está indo do que onde você está. Vou repetir. As pessoas estão mais interessadas para onde você está indo do que onde você está. Isso aí são códigos que ele falou sobre networking, tá bom? E por último, o filme, né? Acredito que a maioria aí conseguiu ver o filme, O Homem que Mudou o Jogo. Vamos trazer 3 códigos do filme aí, os 3 principais, se possível, né? Então, vamos lá. Primeiro código do filme: quem metrifica os resultados tem vantagem. Você vê que no filme, aquele cara estava metrificando tudo e conseguiu vantagem. Então, metrifique, tá bom? Próximo. O momento de mudar os conselheiros é quando você percebe que você avançou e eles não. Então tem uma hora que o Brad Pitt, que é o principal, ele percebe que os conselheiros que estavam com ele já não estava batendo, porque ele queria crescer, os conselheiros não. E por último,
Vamos pegar o último código aqui. Cadê? Ir para o confronto vai fazer você subir de nível. Então é no confronto que a gente sobe de nível. Tem a afronta, que é a ofensa, e o confronto, que é você fazer pergunta. Jesus confrontava direto. Então vamos aprender a confrontar a nós mesmos primeiro. Por que você não está fazendo o que você falou que ia fazer? Por que você não está acordando cedo? Por que você não está se alimentando bem? Por que você não está tratando bem seu cônjuge, seu filho? Por que é assim que se confronta, tá? Então, gente, tá aí. Gratidão pela sua presença aqui. Uma honra para mim poder falar. E amanhã tem, né? Nossa mentoria lá com o Pablo Marçal. Vai ficar salva para quem quiser assistir depois. E água com pH 7 você vai encontrar em algumas lojas, até com 8. Ah, mas eu não sei onde encontro. Você pode comprar um filtro que tem a vela que transforma o pH da água. Sobe de 1 a 3 o pH da água, tá bom? Então, vamos fazer aí nosso boot e a gente encerra, tá bom? Então, respira fundo. Pai Celestial, te rendemos graças porque o Senhor é bom. Gratidão pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua sabedoria. Queremos te pedir, Senhor, que abençoe os nossos planos para 2023. Que a palavra que escolhemos para esse ano, o Senhor faça realidade em todas as áreas da nossa vida. Mentaliza agora que existem 12 casas que você precisa cuidar. Você está num terreno, é o terreno da sua vida. Existe a casa espiritual, a casa emocional, a casa física, a casa familiar, a casa do propósito, a casa do desfrute, a casa da generosidade e do transbordo, a casa do relacionamento, a casa da área intelectual. São 12. E você começa a ver que elas estão sem nada. Algumas já foram pintadas, já estão prontas para serem habitadas. Outras ainda precisam de muito cuidado. E você olha para essas 12 casas e fala, eu vou cuidar de todas elas. Porque foi Deus quem me deu tudo isso. E você escolhe uma das casas e começa a cuidar dela. E o ano todo você vai transformar essas casas no verdadeiro paraíso na Terra, que é a sua vida. Respira fundo e diga assim, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. E eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Esfregue suas mãos, abre um sorriso. Já é. Então, gente, vamos cuidar aí das 12 áreas da vida, as 12 casas. E a gente volta aí no terceiro domingo para trazer o resumão das tarefas da semana. Tá bom? Então, tá encerrada a live e eu vou falar aqui 5 minutinhos da minha mentoria. A gente começa agora dia 4 de fevereiro, minha mentoria chama-se Prosperar 12X. Então, quem quiser entrar, o link está na bio. Nós vamos fazer um Mastermind, tá com 36 pessoas. Com 40 a gente já vai encerrar as inscrições com preço de desconto. Tem gente que já entrou aí na mentoria, gratidão. E nós vamos ter aí 20 encontros online pelo Zoom nessa mentoria durante um ano, tá? Vamos andar junto num grupo VIP do Mastermind, onde vamos compartilhar micro resultados, porque sozinho a gente não avança. Então vai ser um grupo VIP, onde nós vamos compartilhar micro resultados. Cada mês vai ser uma área da vida, tá? Área espiritual vai ser fevereiro, área emocional março, área intelectual abril. Vou gravar cursos em cada área para te ensinar como prosperar nas 12 áreas da vida. Nesse grupo vai ter planilha de hábitos para a gente fazer junto, 36 hábitos, 3 para cada área da vida. Então, se você quiser fazer parte da mentoria, com menos de R$1 por dia, você vai estar junto comigo e com mais 38 pessoas, para a gente poder prosperar nas 12 áreas da vida. Então, quero agradecer pela sua presença, uma excelente semana. Já coloca
um nome aí para sua semana, tá certo? A gente se vê amanhã na mentoria. E quem quiser, vai no link da bio, que faltam 4 vagas para a gente completar nosso Mastermind aí. Outras informações manda direct, tá certo? Vamos com tudo. Uma excelente semana. Graça e paz com Jesus. Até.